Vir pro Canadá sozinha. Ela tá nervosa. Fala, meus queridos canadeiros, tudo bem? E olha quem temos aqui! A Leonina, Paty e Patrícia. A gente tá conversando hoje, assim, ó, um papo muito da hora. Falar como que é vir pro Canadá sozinha. Ela tá nervosa. Calma. Tá nervosa, bichinha, mas não tem problema. Paty, papo super sussa, super tranquilo. Fica tudo, tá tudo certo. Vamos só esperar a galera chegar. O seu pai já chegou pra dar um apoio moral. Tudo bom, tio? O Ricardo tá entrando aqui também. Os cabelos estão tudo coisado, né? Mas é o seguinte, gente. Todo mundo se questiona, né? Fica naquele debate se vem pro Canadá solteiro ou casado. E normalmente a gente tem muito o quadro de vir como um casal, principalmente por dar direito ao parceiro vir com o Open Work Permit para trabalhar full time. Mas o caso da Paty foi diferente. E ela veio na raça e na coragem. E a gente vai falar sobre um monte de coisa. A gente vai falar como que foi performance na faculdade, como que ela terminou o college com honras, se foi intencional, se não foi intencional, se teve perrengue no início. Vai cobrir o máximo que a gente puder aqui. Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, só deixar aqui na caixinha que a gente está respondendo. Hoje eu trouxe o iPad só para ficar maior, para a gente conseguir ler. Mas não vamos interromper assim que eu pretendo ir. Olha lá, o Ricardo já se identificou então. Se tiver mais alguém que esteja vindo para o Canadá sozinho, por favor, levanta a mãozinha aí, fala eu também. Mas se você é casado e está vindo para o Canadá, essa live também vai servir para você, porque a gente vai comentar inclusive sobre dia a dia de college. Vai comentar sobre aplicar para emprego assim que acaba o college, co-op, vai perguntar, vai cobrir várias coisas, tá? Então, Paty, apresente-se. Oi, eu sou Patrícia, eu sou de Minas Gerais, não sei se... Pão de queijo pra caramba! Eu tenho 26 anos e eu vim pra cá em 2019, setembro. Um pouquinho antes do Covid, tive muita sorte. Em 2019, já ali no ano da pandemia, mas chegou mais cedo antes de começar, né, na verdade. A pandemia começou no final de 2020. A pandemia começou no final de 2019. Aí ele mas foi... porque ele chegou aqui em 2020, né? Faz eu sentido. Eu cheguei em setembro de 2019. Não, cheguei em agosto de 2019. E aí eu estou aqui até hoje. Boa! Maravilhoso. Vai fazer o quê? Quase 2 anos? Vai fazer 2 anos em agosto. 2 anos. Caramba, passa muito rápido. E aí, a primeira pergunta que é típica. Como que você ouviu falar do Canadá? De onde surgiu essa ideia? Então, em 2016, eu estava na faculdade. E aí, numa aula, o pessoal estava conversando. E o pessoal estava falando de morar fora, né? Porque eu formei em TI no Brasil. E aí falava, ir pra Irlanda, Estados Unidos. E na época eu não tinha interesse em sair do Brasil, porque eu já tinha ido morar fora nos Estados Unidos. E não tinha sido uma experiência muito legal, a questão dos Estados Unidos, o país, assim. Não era um país que eu tinha vontade de morar. E eu nunca tinha parado pra pensar no Canadá. E alguém falou assim, eu tenho vontade de ir pro Canadá. E aí foi a sementinha necessária, que eu cheguei em casa, eu pesquisei, e aquele dia ali, aquela semana eu decidi, eu vou pro Canadá. Eu até comentei com os meus pais, só que não, você tem que formar ainda, muita coisa, calma. Mas desde então, meio que a gente já estava se programando, eu, né, psicologicamente, na questão de estudar, pesquisar bastante pra eu vir pra cá, assim que fosse viável. Né? Então você acabou a faculdade no Brasil ou você não chegou a acabar a faculdade no Brasil? Não, terminei. Você terminou? Porque aí eu estudei, aí eu vi que era importante eu terminar, era importante ter experiência de trabalho no Brasil. E aí tudo que eu fui fazendo foi meio guiado pra eu me qualificar pro plano Canadá. Legal. Muita gente pergunta e eu falo que assim, na minha situação eu não tinha começado a faculdade ainda, então eu preferi investir aqui. Mas se você já está cursando, já está meio caminho andado, o ideal é que acabe, né? E venha. Sim. A menos que você não esteja naquele programa que você não gosta, né? Você já vai largar mesmo de qualquer forma. Então, mas é uma decisão muito pessoal. E aí eu ia te perguntar, mas os seus pais tinham vindo pro Canadá? Não, aí... eu sou filha única, né? Na hora que eu falei,
Nossa senhora, mas aí eles sempre me apoiam em tudo, muito animados, tipo, se não fosse eles eu não estaria aqui. É. E eles super, tipo, entraram também, né, porque por eu ser muito nova, então eu ia precisar da ajuda deles, tanto de suporte emocional, financeiro, tudo. E aí em 2017... eles vieram para o Canadá para uma visita exploratória pra Leonina. E aí eles viajaram, conheceram várias cidades. Então na época eu queria ir pra Vancouver, então eles foram lá em Vancouver pra ver a faculdade, tipo assim, mas também tipo passear e tal, e se apaixonaram e tipo agora tipo meio que vivem para vir pra cá. O sonho do meu pai é se aposentar e vir pra cá. Então... Pois é, e eles vieram visitar também, né? Já. Vieram depois quando eu me mudei pra cá em 2019, passaram o Natal comigo aqui. Legal. Adoram o inverno, então isso é muito bom. A gente tava assistindo vídeos agora na neve, né? Coisa mais maravilhosa do mundo. Tá com saudade da neve? Tô, mas eu tô... Um pouquinho, tá aproveitando o verão. Cada época é uma época boa, tem que aproveitar certinho. Ó, a Carol falando que a Leonina sabe tudo sobre as cidades do Canadá. Mas aí gente, eu aprendi com meu pai. É verdade. Ele conta tudo. A gente fala que a Leonina é a Paty, tá? Porque a gente chama ela de Leonina. Que a Leonina, ela é a nossa Miss Google. Então, o que a gente tá conversando, tipo, em qualquer lugar, a gente tá conversando e a gente pergunta pra Leonina. Do nada ela sai com uma informação. E o pior é que é uma informação super, o melhor, é uma informação super válida. Olha lá, saudades, Paty, love you. Saudade, Lu. E aí a gente pergunta o seguinte, você tinha feito a sua prova de proficiência do inglês no Brasil. Você fez TOEFL ou IELTS? Qual foi? Fiz o IELTS. Você tentou alguma vez TOEFL ou não? Não, nunca fiz o TOEFL. Tá. Então, porque assim, na época a pontuação estava muito baixa do Express Entry. Então, se eu completasse 3 anos de emprego e tivesse LB9, eu conseguia a pontuação pra vir direto com o Express Entry. Só que eu ainda tinha 1 ano e meio de trabalho, então, tipo, eu não aumentou muito. Então, aí eu fiz o IELTS. Acadêmico, e eu fiz o General também. Ah, você fez os dois. E para as pessoas que estão aí pensando em fazer o IELTS, né, pra galera que tá... normalmente é uma prova que é muito intimidante, você fica com medo. Intimidador. Qual foi a sua perspectiva com a prova, assim? Como que você encarou a prova de IELTS? Só quem viveu sabe. Muito estresse. Eu não dormia direito, tipo, no dia da prova, assim, eu praticava muito, eu fazia muito simular, tanto que o listening e o reading eu fechei a prova, porque eu fazia muito simulado. Sim. Mas speaking eu não conseguia falar, tipo, eu ficava sem condições de nervosismo, tremendo. Pra mim, essas provas agora é tipo... É o ponto fraco, né? E não é questão de saber o inglês, é saber a prova e saber responder pra prova e conseguir ter o raciocínio rápido. É muito técnico, é o timing da prova, né? Não, e a escrita, você tem que conseguir escrever, tipo... Eu fui muito mal no Enem, que era em português, imagina, tipo, no IELTS, sabe? Então, outra coisa que eu falo também, né? A gente não precisa de vestibular pra chegar aqui no Canadá, pra vir fazer um college no Canadá, porém, existe a prova de proficiência da língua, né? Que é tanta energia quanto. Então, eu sempre falo... vai ter que focar na língua e não tem pra onde correr, assim. Se você eventualmente vai precisar do inglês, seja pra prova de IELTS ou TOEFL, né? Ou pra vida normal, se você pretende vir pro Canadá, o mínimo que você vai precisar é se comunicar bem em inglês. Inclusive, o inglês é o que vai definir o nível de trabalho que você vai conseguir aqui, muitas vezes, né? Se não... todas as vezes, na verdade. Quanto menos inglês você tem, mais difícil vai ser e menos, né, mais baixo o nível de trabalho, porque os empregadores vão levar isso em consideração. Perfeito. E aí a gente pergunta como que foi a chegada. Você veio sozinha, tomou a decisão, seus pais apoiaram, mas mesmo assim é um desafio pessoal e depois que você saiu do Brasil é você por você, né? Assim, basicamente. Sim. E como que foi essa experiência? Foi assim, é uma montanha, né? Altos e baixos, assim. Eu cheguei aqui 1 semana antes de começar o college e eu fiquei deslumbrada, né? Eu adorei. Então eu ia por tudo, mas assim, eu sempre ligo pros meus pais todo dia, então eu sempre tenho esse contato, assim. Legal. Né? Mas é bem desafiador, é bem difícil você estar num lugar que você não conhece ninguém, porque eu vinha assim, eu não conhecia ninguém. Tipo assim, ninguém. Você fez contato com alguém do Brasil? Não, você não sabia ninguém, não tinha nada. Tem muita gente que vem, mas conhece gente no Facebook. Sim. Eu acho que eu sou muito...
eu não consigo fazer muita amizade por mensagem, assim, eu não sou muito de conversar por WhatsApp. Você já percebe, tipo, eu não mando muito mensagem no WhatsApp, tipo... Não, é sei tipo o bem quê. pessoal mesmo, né? Tipo, vamos encontrar pessoalmente. E aí, tipo, eu vim, tipo, eu reservei o hostel, eu vim, e aí eu fiz amizade no hostel, eu conheci galera, tipo... Você fez hostel aqui? Eu fiquei Você chegou de hostel, bem turista mesmo. Não, eu vim com pacote, pra vir direito. Caraca. Eu fiquei no hostel que era uma prisão, mó legal. Ah, no centro da cidade, que você falou que foi dar um rolê com a galera? Ah, que legal. Olha só, continua, mas aí... E aí lá no hostel, eu tipo... Você chega e seu inglês tá meio travado ainda, né? Porque eu, tipo assim, já sabia falar inglês, mas você tem... No dia a dia vai destravar, você fica muito tempo sem falar. Essa era a minha pergunta. Quando você sai do Brasil, você acha que o seu nível tá consideravelmente bom, mas até você chegar aqui, que você passa pela experiência. Primeira experiência, eu não digo nem no avião, porque no avião ainda você tem possibilidade de falar em português, né? Mas quando você entra na borda, é o primeiro, sabe assim, de furou a bolha. É literalmente, como que foi essa experiência, assim? Nossa, e aí já estende no dia a dia. Não, então, tipo, eu desci nos Estados Unidos, eu desci em Washington, eu acho. Tá. E aí eu fui no Starbucks pedir um café. E o cara escreveu... Típico. Né? E aí o cara escreveu meu nome errado, tipo, ele não entendeu meu... Nossa, eu liguei pra minha mãe chorando, eu falei, mãe, não consigo nem pedir um café no Starbucks, não sabe escrever meu nome. Sério, tipo, aos prontos, tipo, ela, Patrícia, mas o seu pedido veio certinho, não veio? Você pediu seu café com coração, não chegou certo? Então, você acabou de chegar, relaxa. Tá tudo certo. Vai dar um tempo, relaxa, tipo, né? E aí eu respirava, e não, eu falei, um dia de cada vez. Aí, mesma coisa aqui, eu cheguei no aeroporto e me perdi na imigração. Mas assim, sempre, graças a Deus, todo mundo foi sempre muito simpático. Pai, temos muito orgulho de você. Pode chorar, porque essa semana eu já chorei em público, com saudade da minha família. Acontece. É exatamente isso, ao vivo, gente. É exatamente isso. A saudade dos nossos amigos, dos nossos pais é muito grande. E é inevitável. Ai, Deus, isso aqui. Não, mas só aí, quem tá aqui sabe. A sorte é que Ora é uma cidade muito... É pequena. Sim. Então, o povo é muito simpático. Então, tipo, o agente de imigração foi muito simpático. Eu falei que eu ia, tipo... Quando eu pedi um endereço na minha casa, eu dei, era, tipo, um negócio estudantil. Aí eles, nossa, imagina as festas e não sei o quê. E aí, nisso, eu me perdi, porque eu não conseguia sair, tinha que dar uma volta. Eles saíram lá pra me ajudar, tipo, mostrar a saída. E aí, na hora que eu entrei no aeroporto, também eu tava procurando onde eu pegava o Uber. E eu tava com as malas, né? Aí, tipo, um cara aleatório, o check-in é lá embaixo, tipo... Sabe, o povo aqui é muito simpático. Então, assim, isso ajuda bastante. Tanto no rosto também tinha os tours que eles davam pela cidade pra mostrar os pontos turísticos. E aí, nisso, você faz amizade com o povo do hostel também, né? Os hóspedes. Então, acho que isso ajuda demais, né? Porque a cidade é muito... hospedeira. A hospitalidade deles é muito grande. Eu acho que Toronto é um pouquinho mais diferente, é um pouquinho mais agitado, mas mesmo assim, na imigração, eles são tão solícitos quanto, assim, tipo, é impressionante principalmente quando você pousa nos Estados Unidos, você consegue perceber um pouquinho da diferença, assim, as pessoas meio que não se importam muito. Aqui eles têm uma atitude mais diferente mesmo, principalmente quando você chega com a papelada, tudo certinho, né? Eles veem que você tá aqui por bem, for good, então faz toda a questão de... Hospitaleira. Boa pergunta. Boa. O Alisson perguntou, o nível de inglês das aulas é realmente muito difícil? E aí, muito obrigado, Alisson. Inclusive, entra num assunto que eu tava querendo falar. Se você teve dificuldades no início, assim, tipo, de acompanhar, o ouvido não tava muito... Sim, assim, depende, né? Tipo, o meu nível... Segundo o IELTS, o meu nível de listening já era bem alto, né? Porque eu tirei 9. Sim. Eu tirei 9, Eu tirei 9 no IELTS. Ela é Miss Google, gente, por uma razão. Não, eu tirei... Então, tipo, o meu listening já era muito bom. Mas, assim, por exemplo, o meu primeiro professor da faculdade, que era o orientador, o coordenador do curso, ele era francês. Ele é francês, né? Sim. Então, o sotaque dele era muito forte. Então, assim que ele começou a falar, eu falei, não vou entender nada. Sotaque francês? Vai dar. Você acabou de chegar?
Mas aí, tipo, você vai acostumando, aí você vai pegando. Sim. E aí é paciência mesmo, porque cada dia vai melhorando. E também a questão de ter muitos sotaques de várias regiões, é indiano. Seu ouvido vai chinês. ficando treinado pra entender, tipo, de tudo que é tipo de Sim. sotaque. E aí, cada vez que você encontra uma pessoa com sotaque diferente, você tem aquele primeiro impacto, mas aos poucos você vai pegando. Mas Sim. entender o canadense em si, eu acho que é mais fácil. Mas aí a questão que a quantidade É muito pouco bem também, pouco, né? sim. Porque, principalmente no college, a diversidade no college é muito grande. E, de fato, em todas as... Pelo menos nas escolas que eu fui, né? Nos colleges que eu fui, a quantidade de canadense era muito menor do que a quantidade de internacional. Sim. Mas, enfim, quando você... Foi fácil fazer amizade? Você fez amizade com um canadense assim que você começou as aulas ou não? Não, foi assim, eu não conhecia ninguém, né? Aí na aula no primeiro dia de aula, que eles têm uma aula só pra, tipo, falar como que é o curso, esse professor francês... Esse primeiro dia de aula, inclusive, é chamado de Orientation Day, esse dia aí. que eles aí vão falar sobre as facilidades dentro do college, né? Tipo, o que oferece, os cursos, dinâmica, vai falar de professor. Então, sempre tem esse Orientation Day. E é interessante ir, eu acho. Tipo, Sim. Até que, por exemplo, o Algonquin, ele tem Orientation Day no geral e tem para os estudantes internacionais. E é interessante que é ali que você faz o primeiro contato, até com o brasileiro também, porque você vai conhecer, são os internacionais, né? Então, nesse Orientation Day, o Jerome, que era meu professor, né, que é francês, ele levou 2 estudantes que já tinham se formado. E um deles era brasileiro. E aí, nisso, ele falou assim, tem algum brasileiro aqui? E aí, os brasileiros levantaram a mão, né? Eram 3. E aí, já levantaram a bandeira. E aí, nisso, né, boba, Renato, eu sozinho, tem um brasileiro? Eu já, tipo, mirei no brasileiro que levantou a mão, guardei, assim, mais ou menos... A fisionomia. Atrás do que eu tava atrás. Aí, o cabelo, assim... E quando acabou, eu segui ele, saí correndo, assim. Meu, muito intercâmbio. Mas, tipo, você tá sozinho. Tipo, eu conheci... Não, eu também, tipo, a minha primeira amiga que eu tive aqui, que é a Adri, eu conheci ela na rua, porque ela tava conversando em português com uma amiga. Já e eu já cheguei sotaque. e falei... Não, eu vou conversar português. Eu cheguei, eu sou brasileira também. Porque você tem que ter caráter. Se você tá sozinho, não conhece ninguém, você tem que ser assim. Tem que porque se você começar a não fazer. for, se você for muito fechado, você vai conseguir, mas às vezes a experiência não vai ser tão interessante quanto se você estiver aberto. Então eu segui o Eduardo, e aí, tipo, nisso eu conheci a esposa dele, e, tipo, até hoje, a gente passou a faculdade junto, fazendo, tipo, tudo junto, meus pais conheceram eles. Legal. Então a gente tá sempre, assim, conversando, uma dando dica pro outro, ajudando. A Di também. Porque sabe de uma coisa, o outro não sabe, vai ajudando e contribuindo, né? Pra compartilhar a informação. E assim foi que eu fiz o primeiro amigo na faculdade, mas canadense mesmo. Foi, tipo assim, amigo... Aí depois, o povo, o resto da faculdade, foi mais complicado. Aí, tipo, a primeira semana eu lembro, falei, nossa, não conheço ninguém. Tipo, falava na liga com meus pais, falei, nossa, é muito difícil fazer amizade. Mas aí, aos pouquinhos foi indo, aí, tipo, a gente teve um grupo bem bom, mas, tipo, de canadense, eu acho que tinha uma menina que também ela nem se considerava muito canadense, né, porque os pais eram imigrantes. Sim. E duas, tipo, se tiver duas canadenses, assim. O resto Legal. era tudo estudante internacional também. E geralmente latinos, né? Bacana. E qual foi o nome do curso que você fez aqui? Eu fiz, eles mudaram de nome, eu fiz Web Development and Internet Applications na Algonquin. É um curso full-time, são o quê? 2 anos? 2 anos, full-time, com opção de co-op, se você quiser fazer. Bacana. A gente tem posts vindo em relação a co-op, no qual eu dou minha opinião sobre co-op. A gente também falou sobre isso na live anterior. Deixa eu ler nos comentários aqui rapidinho. A Flávia falando, eu tô lembrando do meu intercâmbio no Canadá, delícia. A Andressa, ela se sente segura em falar que está morando sozinha? Hoje, nesse exato momento, ela não está morando mais sozinha. Mas se sente segura em falar que morando sozinha, né? Você morava sozinha até semana passada. Sim. Esse recinto aqui é um recinto novo. Sim, não, eu nunca tive problema em falar que eu vim sozinha. Eu acho que... Não, nunca tive problema, não. Tipo, eu acho que o que acontecia muitas vezes é que geralmente quem é casado meio que, nossa, você está sozinha. Tipo, não pertence a essa bolha. Mas... Existe isso, né? Sim, eu sinto, assim, de tanto que amigo casado mesmo, hoje em dia,
é só de, tipo, brasileira, assim, que eu tenho amigo mesmo, Sim. é só a Di com o Eduardo, que foram os meus... Mas que eu, porque, assim, eu fiquei mais amiga da Di do que do Eduardo. Sim. E o Eduardo eu ficava dia a dia, que era na... Mas é engraçado na porque faculdade. tem essa sensação mesmo. Eu vim casado, né? Mas eu lembro que a gente tinha amigo solteiro e existia mesmo assim, tipo, até porque a pegada do solteiro, pelo menos os amigos que a gente conhecia no Winnipeg, eles queriam mais fazer baladinha, eles estavam muito de bar, estavam encontrando outras pessoas. E quando você é casado, você meio que se agrupa com um monte de outros de casados, É. né? Assim, então depende muito. E também é uma Tanto realidade é- diferente, né? Porque geralmente quem vem casado já tá procurando, sei lá, ter filho, ter uma estabilidade Sim. financeira, porque você tá, tipo, você tá com uma mão na frente e outra atrás. Sim, sim. Bacana. E a questão que muita gente quer saber, muita gente pergunta o tempo inteiro, é sobre, tá, falou de Canadá, quero trabalhar. E aí, como é que eu faço pra trabalhar? E a minha pergunta é, Leonina, você conseguiu trabalhar? Como foi seu primeiro emprego, sua primeira entrevista? Eu ouvi falar que você foi trabalhar pro McDonald's. Não rolou, não deu certo. Como que foi? Então, eu cheguei, assim, eu sempre pesquisei muito. Então, eu tinha pesquisado que geralmente demorava, sei lá, uns 3 meses pra você conseguir emprego. Então, Sim. eu me planejei pra dentro de 3 meses eu conseguir um emprego. Uhum. E deu certinho. Só que, assim, aqui tem muito QI. Networking aqui é uma coisa que, tipo... Importantíssimo. Eu falo e eu tenho a sensação que as pessoas não me levam a sério. Sim, então- Gente, é clichê, mas é isso. Não, o É meu primeiro muito emprego foi fácil. assim, tipo... Eu apliquei pra vários empregos. Eu aplicava pro Walmart, eu aplicava pro McDonald's. Tipo, Sim. tudo, restaurante, tudo que tinha eu ia aplicando, tipo, pra lavar a louça, qualquer coisa, porque você tá aqui, você tem que, né, se Sim. expor. E aí, tipo, não conseguia nada, e um dia na faculdade, com um dos meus amigos, eles estavam comentando, que tá procurando emprego e tal. Eu falei assim, você tá procurando emprego? Porque onde eu trabalho tá precisando. Aham. Eu falei, nossa, é sério, tipo, eu aceito qualquer coisa, eu Sim. lavo um prato, que era um restaurante, né? E aí, nisso, ele me indicou pra essa vaga, e aí eu fui lá, tipo, num dia, mostrei meu currículo, tipo, que era pra trabalhar como... no time de pizza, pra fazer pizza na pizzaria à Legal. noite, uma vez na semana, só por enquanto, tipo assim, ia pra Pra ser. começar, né? E aí ela foi lá, tipo, ela mal olhou meu currículo, falou assim, você pode vir que dia pra experimentar? Eu falei assim, posso vir sexta, porque meio que só sexta que dava pra eu ir, por causa Sim. da faculdade. Porque ainda também tinha isso, a faculdade tinha um horário bem estendido, e eu também só trabalhar 20 horas, podia trabalhar só 20 horas, Sim. então os horários que eu realmente tinha pra trabalhar era sexta, sábado, domingo, que eu tinha assim, full Perfeito. liberado. Que seria o suficiente também pra completar os Sim. 20, né? Só que nos lugares você, tipo, tem que ter mais flexibilidade, tipo, e eu não tinha É. isso. Eu tinha aula de segunda a quinta direto, tipo, até de tarde, eu ficava no meio do dia, ficava um horário ruim. Então eu só tinha sexta, sábado, domingo. E que deu certinho, porque eles precisavam pra sexta, sábado, domingo. Então eu fui lá que ele me indicou, ela não olhou meu currículo e falou, então tá, que dia você pode vir aqui? Aí eu fui na sexta e assim, eu fui no primeiro emprego, tô trabalhando numa cozinha de restaurante. E Não muito diferente de mim e do Fábio, tá? Porque a gente começou exatamente assim também. Inclusive, a gente entrou no restaurante brasileiro lá em Winnipeg através de network. Foi de conhecer uma pessoa que conhecia o dono, que conhecia um gerente, que conhecia alguém que fazia... O network, a Andressa perguntou agora, como ter QI chegando sem conhecer o povo? O benefício do college é justamente por isso. Uma hora você vai encontrar um brasileiro, uma hora você vai encontrar alguém que seja da mesma... Né, da mesma cultura, do mesmo interesse, e tem que falar, tem que se expor. Tanto que, por exemplo, a Adriana, que é minha amiga que eu conheci na rua, eu falei, tô precisando de emprego e tal, ela já tinha me indicado pra... Ela trabalhava na Winners, né? Sim. Pra trabalhar na Winners, só que eu não consegui na Winners por conta da minha disponibilidade da faculdade. Sim. Porque eu tinha que ter, sei lá... E aí... Mas ainda assim, depois eu consegui um emprego na Winners porque ela me indicou. Depois, tipo, né? E a gente ainda vai falar mais importante do que esses empregos, né? Porque não é menos importante, é como a gente chegou, como ela chegou na empresa que ela trabalha hoje. Que também foi através de indicação, foi através de conhecimento, de falar com outras pessoas. Mas aí a gente volta no... Aí você trabalhando na cozinha da pizzaria, e depois você fez aí o eu quê? comecei em novembro, e aí em maio a gente teve Covid. Sim. E aí fechou. E E aí aí fui já demitida. Foi bom só pra enquanto começar. durou. E como que foi a experiência do McDonald's? Que loucura foi essa? Não, foi assim, porque assim, no Brasil a gente tem alguns preconceitos, né? Então eu cresci, não é que eu cresci, tipo assim, eu escutei, né? Eu cresci escutando, né? Sim.
que se eu fizesse faculdade, se eu não passasse no vestibular, eu ia ter que trabalhar no McDonald's, no cursinho, os professores falavam isso. Sim. Então sempre tinha esse preconceito em relação a trabalhar no McDonald's. Só que quando você vem pro Canadá, você sabe que você vai ter que trabalhar no restaurante. No que tiver, coisas né? que talvez você não pensaria em trabalhar no Brasil, porque você não teria a oportunidade, a necessidade. Sim. Então, eu vim com uma mente, tipo assim, McDonald's, rapidinho, eu vou conseguir emprego, tipo. Sim. E aí eu me inscrevi pro McDonald's e aí um dia, fatídico de setembro, que, tipo, eu recebi a negativa no McDonald's. E aí eu comecei a chorar. E eu já tava meio triste, porque, tipo, tinha um mês que eu tava aqui, então eu tava, tipo, sabe, meio com saudade de casa. Sim. E aí a faculdade é um pouco estressante, então eu tava um pouco estressada, a questão tava esfriando, então eram muitas mudanças. E aí eu não tinha conseguido emprego no McDonald's, eu comecei a chorar, liguei pros meus pais, eu não vou conseguir, mandei mensagem. Nem o McDonald's me quer. Não, mandei mensagem pros amigos, eu não vou conseguir, nem os McDonald's me quer, não é possível. Mas hoje a gente ri disso, tipo, virou piada, assim. Cara, que legal. E eles falaram a justificativa? Não, era só Covid mesmo? Tipo, não, no McDonald's nem era Covid, é porque meu perfil não se adequava a eles. Aí, tipo... Será que tinha alguma coisa a ver com overqualified? Não. Não, eu acho que... Eu já ouvi falar que muito restaurante assim, ele já tem alguém pra indicar, mas eles têm que abrir por causa do processo. Entendi, sim. Então, é questão de burocracia. E burocracia mesmo, sistemático. Mas ele já tem as pessoas que os próprios funcionários indicam, né? Uhum. Então, não, e aí, tipo, meu namorado, hoje em dia, ele já trabalha no McDonald's. Ele conta, não, porque eu trabalhava suando e caía, tipo, suor nos negócios. E, tipo, aí ele fica falando, tem que ter muita qualificação pra trabalhar no McDonald's, tipo, só por causa da minha tristeza. A experiência do McDonald's que você não teve. Eu não tive. Inclusive, a gente vai entrar nesse assunto também, a gente não vai entrar muito no assunto pessoal, mas o seu namorado é canadense, né? E aí, você acha que foi difícil fazer esse approach, não de necessariamente relacionamento, mas com amizade com canadense? Existe algum tipo de comparativo que você faz assim, canadense é mais aberto, canadense é mais fechado, canadense é mais frio? Os estereotipos, você sentiu alguma coisa assim ou você acha que todo mundo... os canadenses que você conheceu até hoje, eles são abertos, solícitos, tanto quanto brasileiros? Tem alguma diferença? Não, acho que como brasileiro não tem, né? Eu Não. acho que aqui fica... É que também, tipo, na faculdade é um pouco difícil, que a maioria do pessoal tinha, né, uma família, então eu trabalhava part-time, então a experiência na faculdade é um pouco difícil, mas... Pelo menos assim, os amigos, né, do meu namorado, eles são bem solícitos como brasileiro mesmo, né? Então, Sim. tipo, me ajudou com a mudança, tipo, claro, né? Enfim. Mas, não sei. Não parei pra pensar nisso, eu acho. Porque, qual o sentido? Fala, mas assim, porque muita gente pensa que na América do Norte as pessoas são muito frias, né? Não são de abraçar, não são de beijar, e eles dão tchauzinho, não apertam mão, essas coisas assim, isso esse sim, tipo de comportamento. Sim, tipo, por exemplo, quando a gente passou o final de semana no Core, quando chegou o irmão dele e tal, a gente falou, tipo assim, na distância, só que nenhum handshake teve, foi tipo assim, bom dia, tudo Olá, bem? tudo bem, E só é isso, assim, mínimo bacana. até porque tem muita essa questão de espaço pessoal, né? Então eles não têm muito esse toque mesmo, até no... E ainda tem um Covid pra acrescentar a situação, né? Então acaba que... Assim, até lá no trabalho também, a gente tinha, lá quando eu trabalhava, porque depois eu fui trabalhar na Winners, né, que é retail. Então a gente tinha treinamentos de questão de como lidar com as outras pessoas, porque tem muita gente que não gosta que toca. Sim. Tem muita gente que não gosta que você, tipo, hi, sweetie. Então, tem toda essa questão de como tratar o outro, que sem tratar, tipo, você não pode tratar muito, de uma forma muito... Tem que ser mais frio mesmo, tem que ser mais formal. Tem que ser mais formal, é uma coisa mais diplomata, né? Sim. O trabalho da Winner, você acabou de falar, também foi através de indicação. Foi, que aí teve o Covid, eu fiquei desempregada, e aí como reabriu, a Adriana, né, minha amiga, ela me indicou para o trabalho da Winners, e aí eu consegui aquele trabalho também por conta dessa indicação. Tá, e da Winners foi o último antes de você conseguir esse, que a gente não vai falar ainda. Eu só tenho a dizer que a gente ainda tem alguns minutinhos, que o trabalho que a Leonina conseguiu, que a Paty conseguiu, é um trabalho no NOC. Foi assim que acabou o college, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente só vai cobrir uns outros pontos até chegar nesse ponto.
a dificuldade de estudar e trabalhar. Embora a carga horária de trabalho seja menor, você conseguiu administrar os horários direitinho para estudar e trabalhar? Ou você chegou a algum ponto que você falou assim, não dá para trabalhar, eu tenho que realmente focar? Eu não tinha muita opção, na verdade, Sim. né? Era uma questão de... Quando eu trabalhava lá no restaurante, foi de novembro a março. Então, eu fiquei o maior tempo... Tava estudando, porque eu acho que eu só tive 2 semanas de férias nesse período. Como eu trabalhava final de semana, era mais fácil eu me organizar. Porque aí eu só trabalhava sexta, sábado, domingo, era sexta à noite, e eu acho que eu não tinha aula às sextas. Então eu tinha bastante tempo livre, assim, pra estudar e trabalhar. E parte... Não. E aí tinha a questão... É cansativo. Ainda mais que eu pegava ônibus, Sim. então eu tinha que sair algumas horas antes, aí chegava em casa um pouco mais tarde, às vezes, tipo, não dava pra comer direito, então eu comia, tipo, muita pizza na faculdade, que é mais fácil. Mas como eu já tinha estudado isso no Brasil, eu fiz curso de TI no Brasil, que eu tenho, né, na faculdade disso, e aqui também, muitas das coisas eu já sabia, então eu já tinha um conhecimento. Facilitava, não precisava, não demandava muito tempo para você aprender o assunto, né? Sim, então eu acho que isso me facilitou demais, assim. Eu acho que se fosse conhecimento novo, eu ia sofrer, porque as partes que eu não sabia, eu sofri. Sim. Porque acaba que você leva mais tempo pra se identificar com aquele assunto específico, né? Então, quando as pessoas me perguntam, quando vem pra cá você muda totalmente de área, primeiro que a gente prefere que venha, né? O ideal é vir em alguma coisa que você já tenha algum tipo de conhecimento relacionado, até porque pra imigração você vai precisar dar uma boa justificativa pelo motivo que você está vindo pro Canadá, né? Então já facilita. Eu, no meu primeiro, eu tive muita dificuldade porque eu não tinha feito faculdade no Brasil e eu vim fazer hotelaria, onde tinha contabilidade, tinha um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido nem falar. E mais inglês ainda, a sua área ainda tem uma coisa relacionada a inglês, né? A maioria das coisas é inglês. Sim. Então, assim, tem essa questão. Mas fiquem cientes que, embora você tenha as 20 horas por semana, por isso que tá a grande dificuldade de vir solteiro, às vezes, sozinho, né? Porque se você precisa parar de trabalhar e focar nos seus estudos, daí o seu parceiro, né, a pessoa com quem você veio, consegue fazer essa parte de trabalhar. Mas, como vocês estão vendo, foi possível, ela veio sozinha, acabou o college, ela não só acabou o college, como ela acabou com honors, acabou com honras. Eu não vou mostrar o negócio, porque é muito privado, mas aqui está, Acabou de olha... chegar, fresquinho no forno. Fresquinho no forno, tá aqui. Finalizou com honras, parabéns. Obrigada. Eu sei o quão difícil é, porque eu finalizei com honras. E assim, pra você já tinha um conhecimento, mas mesmo assim é trabalhoso. Combinado com o trabalho, requer muita atenção. Porque você também trabalha em grupo, a gente tem que fazer outras matérias, né? Tipo, então... Tem um rolê completo. E ainda teve Covid no meio, então acho que isso aqui tinha falar, tipo, o peso é maior. O peso é maior, o honras tem que ser ao quadrado. E me fala como que foi... antes de qualquer coisa, eu vou perguntar, porque essa é uma pergunta bem minha mesmo. Como que era a sensação de você estar indo pro college, né? Tipo, você tem uma frequência de aulas e chega uma hora que acabou o college, bate saudade, a sensação é que bom que acabou. Como que funciona? A vida começa agora? Qual que é a sensação de estar durante o college e aí acaba? É um peso, né, que a gente tira, tanto questão financeira de que você tem a responsabilidade de pagar, né, acho que dá um alívio. Tanto questão de liberdade, porque agora eu posso trabalhar quantas horas eu quiser, né, não tem essa questão de ficar calculando, checando se tá certinho as 20 horas, ter que falar, eu não posso pegar esse shift porque eu não posso trabalhar, mas eu acho que isso é muito ruim, especialmente quando você precisa. Você precisa trabalhar, precisa fazer dinheiro. Mas também, tipo, a minha experiência com o college foi muito diferente, porque a maior parte dela foi online, então eu tava em casa. Sim. Então, eu confesso que no final eu já não levava muito a sério, porque... Não é que eu não levava muito a sério, eu fazia as atividades, mas eu não sentia que eu estava fazendo... Não tinha aquela obrigação de ir na faculdade. Até que eu fazia as atividades porque eu tava lá, como eu já tava na honor list. Sim. Em tudo eu queria terminar, né? Eu não queria cair minha nota. Sim. Mas aquela questão de ter que ir na aula, essa obrigatoriedade, eu já não tinha tanto porque era online. Eu fazia as atividades, tudo que eu tinha que entregar, fazia.
Mas a questão de ir na faculdade, pegar o ônibus no meio do frio, e eu já não tinha mais, então... Você achou melhor? Não. Por ter sido, ou você preferiria que tivesse sido pessoalmente? Eu tive muita sorte. Eu acho que eu perdi muita integração, muita discussão boa que podia ter em algumas matérias. Pessoalmente. Eu perdi bastante, tipo, conhecimento que eu poderia ganhar, porque era online e nem o professor às vezes aparecia, tipo, ele gravava uns videoaulas muito mal feitos, que se tivesse na aula ia ser muito mais interessante a conversa. Sim, sim. Eu tive muita sorte porque o meu college acabou em maio do ano passado, que foi bem no início da pandemia. Acho que assim, eu tinha uma semana antes, a pandemia aconteceu e até rolou um caso assim, existe uma chinesa que tá com Covid dentro da faculdade. E todo mundo saiu da escola, eles fecharam as portas e falaram assim, ninguém mais entra aqui. Mas tava rolando... sexta. Tipo, um negócio muito bizarro. Foi muito doido, assim. Finalizar com honras ajuda no mercado? Você sentiu que... Olha, eu não sei se no mercado ajuda, mas a questão de eu sempre... eu fui representante de turma. Desde o começo, como eu disse lá, o coordenador do curso, o Jerome, ele já gostava bastante de brasileiro, então eu tentei ao máximo, né? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, como vocês podem ver. Então, assim, na aula, ele sempre brincava comigo, porque às vezes eu tava bocejando, ele fazia um comentário, então, tipo, eu tentei ser o mais brasileira possível, tipo, eu não tentei ficar, tô no Canadá, eu tenho que ser, tipo, menos eu, não. Sim. Então, eu sempre fui muito comunicativa com ele, com o professor, ele foi meu professor 2 termos. 3 termos ele foi, então eu sempre tentei, né, ser ativa, quando eu tinha que fazer atividade, às vezes eu me destacava, fazia até por curiosidade mesmo, mais do que ele pedia. Sim. E eu acho que isso que ajuda, assim, né, a questão do honras, assim, mas colocar no seu diploma, você recebe o papel, coloca no seu diploma, coloca no LinkedIn, porque com certeza isso vai dar um destaque, sim, né? Uma pessoa que não tá que não tá no Orange Dean List com outra pessoa que teve menos que não isso. Com certeza você se destacaria, sim. Eu acredito. Eu acredito exatamente a mesma coisa. Mas o mais importante do que ter honras é a boa comunicação, é o bom network. Não adianta você ter honras e não ter um network que realmente funciona, que vai ser efetivo, porque o que vale mesmo, assim, a combinação é incrível, né? Perfeita. Tanto que, tipo, eu tenho muitos dos meus professores no LinkedIn, até no Facebook também. Bacana. E a gente vai entrar nesse assunto agora, já que a gente tá chegando nos 40 minutinhos. Antes, eu quero só responder o Bruno Filgueira. Vocês fizeram college a fim de conseguir a residência permanente, certo? Vocês já conseguiram. Ô, Bruno, eu vim com college com a intenção de ficar no Canadá posteriormente. Eu já sou canadense, eu já tô no Canadá há 8 anos. A Leonina tá aqui há quase 2 anos. E sim, eu consegui a minha residência permanente através de college, através do processo. Eu vim casado, a Leonina veio solteira. E agora a gente já meio que entra no assunto, que é a questão do NOC. Como que tá o seu andamento de status? Como que... Então, no momento eu tô com o meu PGWP. Boa. Acabei de formar. Para os que não sabem ainda, PGWP é o Postgraduate Work Permit. Durante o período que você está na faculdade, no college, você só pode trabalhar 20 horas por semana, né, durante as aulas. Porém, quando você acaba o seu curso, você aplica para essa permissão. Que é o interessante do college, né? Exatamente. Um college ser público, tem todos os critérios, né? Então, você precisa estar muito ciente do se oferece, se não oferece. O tempo de curso vai interferir bastante no tempo de PGWP. Então, se você faz um curso de 1 ano, você vai ter um PGWP de 1 ano. Se você faz um curso de 2 anos, você tem de 2 a 3 anos de permissão de trabalho após o término do seu curso. E o mais importante, que é onde a gente vai entrar, acho que é a parte mais complicada, que é a questão do NOC. Quer dar uma introdução? Mais ou menos, a gente não é consultor de imigração, tá? A gente está falando simplesmente as experiências. A minha experiência com imigração foi através de província, em Manitoba. E a Paty está indo num processo um pouco diferente, mas um tanto quanto similar, né? Sim. O que
Como é que tá? O de NOC, você acabou o college, você então, aplicou pro PGWP? Apliquei o PGWP, então eu tenho até 2024 pra ficar no Canadá. Você recebeu 2 anos? 3. 3 anos. Então você tem até mais tempo. 2021, 2, 3, 4. É 24 mesmo. 3 anos. Isso mesmo. Tá. Na teoria, então, né, tem o Por isso que é PGWP? interessante também ver certinho o que você vai fazer, porque agora, pra mim, questão de conseguir a residência permanente, eu tenho um tempo bom pra conseguir, Sim. né? 3 anos, você consegue mudar, fazer, se o plano A não dá certo, faz o C, faz o D Sim. e vai indo, Sim, né? tem uma margem de erro, né? Tem, isso. Então, agora no momento eu acho que me qualifico pro de Ontario. Que é o Provincial Nominee de Ontario. E daqui a um ano, pro Express Entry. Boa. Porque para questão de imigração você tem todo um critério. E para o Express Entry, que é o que a maioria das pessoas procuram, o mínimo exigido é de ter 1 ano de Canadian Experience, que é trabalho num NOC, não é isso? Sim, isso. Esse NOC é quando você forma... O NOC é a qualificação do trabalho, né? Então, tipo, aqui eles dividem o trabalho de acordo com a quantidade de estudo que você tem que ter. Basicamente é isso. Sim. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no retail, é um NOC D. Porque você... Não, C. Porque para você trabalhar no retail, você não precisa ter, como vendedora, né? Você não precisa ter um estudo, você não tem que ter um estudo especializado naquilo. Você tem um treinamento que o trabalho te oferece. Mas, por exemplo, se eu virasse coordenadora, e aí eu teria que ter experiência como vendedora, mais algum tipo de qualificação, sei lá, de marketing, de business, alguma coisa assim. E aí já seria o NOC B. E por ser um trabalho mais qualificado, eles consideram para imigração. Bacana. Agora, como eu formei, eu trabalho na área de TI, eu tenho o NOC A. Porque eu preciso de ter uma faculdade especializada para trabalhar nessa área. Perfeito. Então, e essa experiência de trabalho que eu tô tendo, ela conta Pra contar com os pra critérios da imigração. E Ontario tem programas para trabalhador qualificado, né? Sim. Que são essas pessoas que tem faculdade no Canadá, ou faculdade no Brasil, ou às vezes só em tipo, Canadense, né? Cada um tem um critério diferente. E trabalha numa área especializada, né? Que é o NOC A0B. Bacana. Né? E o 0 é quem é, tipo, manager, médico, essas coisas. Que também é mais qualificado ainda, né? Legal. O grande benefício da questão de você ter vindo para um college e ter conseguido um emprego no NOC é onde está o barato do network, né? Porque assim, você acha que teria sido diferente se você não tivesse vindo para um college? No sentido que, tipo, no college você tem o seu professor que te indicou quanto tempo que você, de formado, até conseguir o seu emprego. Então foi assim, eu formei, as minhas aulas terminaram em abril, final de abril. Então a partir de maio eu já consegui aplicar pro meu PGWP, então eu já estava liberada para trabalhar full time. Sim. Então eu estava procurando por emprego. E não é fácil. É bem complicado procurar emprego. Sei lá, umas 20 vagas, ou até mais, umas 30. Tranquilo. Eu cheguei a 100. Então, eu apliquei pra porque 100. teve uma hora que eu tava procurando só no NOC, então eu aplicava só trabalho NOC. Só que aí, por questão da pandemia, tá tudo fechado, eu comecei a aplicar pra trabalho que nem era NOC, só pra eu ter um trabalho sem trabalhar no retail, né? Porque mesmo se eu trabalhasse no escritório, acho que seria mais fácil. Sim. Então, e aí um belo dia, uma bela terça-feira, o meu professor, o francês, que eu comentei, ele do nada, assim, né, ele me pediu meu currículo, ele sempre mandava, né, no e-mail, mas ele me pediu no chat do LinkedIn o meu currículo, porque tinha uma vaga que eles estavam precisando de indicação, e se eu não tivesse nenhum emprego, se eu estivesse procurando pra mandar, se eu tivesse interesse, que ele ia encaminhar. E aí eu dei, assim, tipo, tá lá, não tô vai, perdendo né? nada, né? Sim. E aí que me vem a surpresa, que é, tipo, no dia seguinte, eu recebi um convite de uma entrevista. Não foi nem pra eu aplicar pra vaga, já foi a entrevista, que eu não consegui em um mês procurando. Então, o teu ex-professor que mandou o teu currículo pra empresa que tava procurando e aí, eles, no e-mail, eles falaram, eu recebi o seu currículo pela Algonquin e a gente tem uma vaga pra Solutions Consultant. Não sei Consultant. 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 E aí, se você
você tem interesse pra fazer uma entrevista amanhã, já, tipo, a gente tá com esses horários disponíveis. E aí eu já, tipo assim, não marquei de um dia pro outro a entrevista, já ali. Saí pesquisando da empresa, saí, tipo, pensando, tipo, o que eu vou falar, me arrumei. Aí eu fiz a entrevista com um dos fundadores da empresa, uma empresa pequena, média, pequena, média. E aí ele perguntou o que eu fiz no meu curso, o que eu aprendi, aí eu falei que eu fiz no curso, mas aí também, tipo, frisei que eu já tinha experiência no Brasil. Isso também é importante você ter, né, uma experiência no Brasil, porque eu acho que mudar de... A não ser que você queira mesmo, porque mudar de área vai ser muito... Eu acho que essa experiência no Brasil me ajudou muito, porque o trabalho que eu vou fazer aqui é parecido com o que eu vou fazer no Brasil. Então aí eu contei da minha experiência no Brasil, minha formação, aí eu contei que o que eu fazia lá, que eu trabalhei, como eu cresci na empresa do que eu cresci no Brasil. E isso tudo, tipo, casou perfeitamente pro trabalho que a empresa, tipo, o tamanho é parecido. E aí ele falou que eu ia para as próximas entrevistas. Mas, o plot twist, no dia seguinte, enquanto eu esperava por um e-mail de segunda entrevista, me veio uma job offer. E aí, nossa, tipo, era exatamente o que você precisava pra... E aí eu comecei a chorar. Tipo, que... Minha vida no Canadá, choro. Mas aí foi um choro de alegria, de alívio, porque, tipo, você conseguiu um emprego... na sua área, no NOC, nossa, tipo... É uma conquista, nossa, é melhor do que só ter honras no diploma. Porque é justamente esse trabalho que vai permitir a Leonina iniciar a vida dela, de fato, né, imigratória. Porque, assim, na verdade, do momento que você sai do Brasil, você já deu os primeiros passos de estar num processo. Mas essa oportunidade é uma oportunidade que... todo mundo querendo, é o sonho de todo mundo, né? Tipo, acabar o college e já entrar no NOC. E eu acho que, tipo, pra você que... Você já era, tipo, independente financeiramente no Brasil, você já tinha uma carreira. Você voltar a ser estudante e, tipo, trabalhar é muito... Você tem que trabalhar muito seu emocional, muito seu ego, porque não é fácil, né? E aí você, tipo... E ainda mais que eu acho que quando você tá aqui, você se questiona muito. Será que eu sou suficiente? Será que eu sou bom bastante? Será que, tipo, meu inglês é bom bastante? Nossa! Passa tudo na cabeça. O tanto que eu me estressei pra essa entrevista, por conta que, tipo, eu às vezes eu falo muito rápido, eu travo pra falar. Então, eu fico nervosa também. Eu falei, nossa, será que, tipo, eu vou conseguir? Então, tipo, conseguir essa oferta de trabalho foi, tipo... Nossa, inexplicável. Caiu do céu, né? Nossa, Na verdade, tipo, a verdade é essa. $1 milhão, sei lá, tipo... Não tem preço que pague, porque tudo que você colocou, tudo que você investiu, seu tempo, sua vida, tudo, tipo, toda a distância da família, toda a coisa vale... Investimento de tudo, né? Dinheiro, de emocional, de energia. E aí uma coisa que a gente fica pensando é que, assim, Mas é porque... Tá mais porque eu tenho lua em câncer. Tá explicado, Alisson. Ela chora até com como é que fala? Comercial de margarina. Passa... O que eu ia falar agora? O Alisson me tirou. Ai, que saudades. Beijo pra todo mundo aí. Eu ia falar alguma coisa. Qual foi o último assunto? Da conquista da job offer, da alegria. Do network. Eu ia falar alguma coisa do network, mas aí já se passou. Se ela não conseguisse o trabalho no NOC, qual seria o caminho que ela teria que fazer? Não, então eu ia... Então, aí o que aconteceu? Na loja que eu trabalhava, eu me destaquei também. Então, tipo, eu tentava ser muito... na Winners, né? Que é retail. Então, eu também me destaquei e abri uma vaga pra... E eu sempre, tipo, falei que, tipo, de crescer na loja, né? Porque, tipo, quando você trabalha numa loja que você tem a oportunidade de ser coordenadora é NOC também. Sim. Então... Você tem que se destacar. Se destacar. É por isso que você começa de baixo, né? Na verdade, você começa como uma vendedora, que na verdade não é bem de baixo. Você já começa a ter a experiência canadense. E aí você precisa visionar quais são os próximos passos. Porque não é necessariamente naquela posição que você acabou de entrar que você vai conseguir dar início no seu processo migratório. Tem que ver na frente quais são as possibilidades pra frente. Então, a minha outra opção seria, né, que eu tinha, era continuar na loja da Winners, porque tinha aberto uma vaga para ser coordenadora. E eu já tinha mostrado interesse, eu me destaquei.
E eu, tipo assim, vou ser um pouco orgulhosa, não é orgulhosa, tipo, não sei a palavra, mas eu tenho certeza que eu ia conseguir aquela vaga, entendeu? Sim. Porque todo mundo, tipo... Otimista. É otimista. A coordenadora que saiu, ela falou, nossa, ela que tipo, falou pra eu aplicar, porque certeza... Legal. Quando eu falei pra manager que eu tava procurando um trabalho full-time, que eu tinha terminado a faculdade, que eu precisava de um trabalho full-time, ela ficou toda assim, nossa... Uma vaga pra mim aí, ó, a Fabi falando. Vem, Fá! Vem que eu vou dar emprego pra todo mundo, né? Tipo aquelas. Tá aqui, tá aberto, vou te contratar. Então eu acho que a opção seria essa, tipo, continuar no retail até eu conseguir continuar full time, né, pedindo mais Sim. horas, e continuar aplicando até eu conseguir uma vaga no NOC, tipo, que várias vagas são secretária NOC, assistente administrativa NOC, então não precisa necessariamente, eu não tava procurando necessariamente em TI, né, eu tava procurando uma vaga no NOC, Sim, mesmo que não fosse na minha área, porque meu objetivo é conseguir os requerimentos... começar a pontuar, né? Entrar nos critérios que você... Porque assim, o que não pode acontecer é você ficar queimando cartucho e perdendo tempo enquanto você precisa. Porque aqui, um dia tá contando, né? Tipo assim, tudo conta. Então, é uma corrida maluca. Sim, você já tá aqui pensando como que você vai conseguir um emprego, como que você vai se manter nesse emprego, se esse emprego vai te oferecer outras oportunidades para você. E nisso você já está estudando sobre todos os critérios de todos os processos possíveis e imagináveis que estão disponíveis, que vai possivelmente se encaixar dentro do seu perfil. Por isso que é importante saber certinho como funciona, até saber quais empregos são qualificados ou não, para você saber, né, focar. Então aí eu iria para essa vaga da Winners, que inclusive a minha antiga manager tinha mandado mensagem para eu fazer entrevista, porque coincidiu também, que já estava fechado, e aí eu ia reabrir agora, nessa semana, e eu ia começar esse emprego essa semana também, e aí ela já estava mandando mensagem para eu marcar a entrevista, porque eu deixei várias vezes, falei várias vezes, o meu interesse de ser coordenadora e tal. Então, como é uma loja grande de rede, eu também acho que se eu fosse naquela loja, eu iria para outra, talvez. Ou então eu ia até conseguir aplicando. Qual a sua idade de novo? 26. 26 anos. Gente, o que eu falo? 26 anos, pra mim, eu acho uma idade muito novinha. E vocês já começa a... Eu sou um tiozão, sou o tio rap, o uncle rap. 30. Não fala a minha idade de público. Mas todo mundo já sabe que eu sou 30, não sabe, gente? Eu sou um tiozão já. Você fazer 30. Fazer 30 de 11 de novembro. Vocês não ousem a esquecer, tá? Eu quero um parabéns e um bolo com o número 30. Mas põe 03, que eu vou ficar feliz. E aí o que eu queria... Antes da gente acabar essa live, de falar que... a gente já começou assim, ó, no retinho, a gente tá quase de costa. Falar que a quantidade de amadurecimento, de bagagem que você cresce em 2 anos. Vendo a Leonina falando assim, tipo, ela tem 26 anos, cara. Pra mim é impressionante, porque eu falo, cara, a maturidade que ela tem, a visão ali pra frente, de fazer todo esse plano acontecer, de dar certo. E a gente tem tanta gente mais velha, marmanjo já, gente mais assim, madura e ainda tão inseguro, né, em vir fazer esse plano. Como que você consegue... Você conseguiria medir assim, você consegue ver... Nossa, 2 anos me fez amadurecer muito como pessoa, assim, como profissional, ou você sempre teve essa postura de trabalhadora, né, de se envolver em business? Eu acho que desde a época que eu decidi que eu queria vir pra cá, né, tudo meio que... Foi se moldando pra isso. Então, tudo que eu fazia, tipo... trabalhar, até como, tipo, gastar dinheiro, era pensado nisso pra vir pra cá, né? Que é um bem maior. Então, acho que isso também, tipo, quando você tem uma determinação tão grande, assim, às vezes é até inalcançável, às vezes você pensa, né? Será que eu vou conseguir? Sim. Eu acho que, não sei, acho parece que distante, nisso. Né? Por isso que eu falo que o projeto canadeiro, né? O plano para você virar um canadeiro, brasileiro e canadense, começa já do momento em que você decide que você de fato quer isso para sua vida.
Então, hoje, quantos perrengues você não passa? Já do Brasil, no momento em que você está aplicando para um college, para receber a LOA, para aplicar para visto. Muita gente está na ansiedade de receber o visto, vai ser negado, não vai ser negado, precisa de advogado. Então, tudo isso já faz parte do caminho para o seu objetivo final. Sim, é muita coisa envolvida também, né? Tipo, a questão, tipo, o tempo que você perde com a sua família, né? Porque... tipo, várias coisas que vai, então você tem que fazer uma coisa muito certa pra não ser tempo perdido à toa, né? Um estresse à toa, tá, claro, é uma experiência, mas, tipo, imagina que frustrante, tipo, passar depois de tudo isso, um Covid à distância, né? Tipo, sofrendo, Natal que eu perdi, tipo, a faca aí, sabe? Tipo, questão as coisas da família que você perde, né? Tipo, minha prima foi pro Brasil, tipo, tem anos que eu não vejo ela, tem anos que eu não vejo, tipo, vai fazer anos que eu não vejo meu avô. Sim. E então, tipo, isso tudo que você perde pra depois você voltar meio que foi em vão, só uma experiência. Então tem que ser bem... Tem que ser muito certeiro, né? Pensado, muito estudado pra não... Eu acho exatamente isso, inclusive, assim, a sensação... A pandemia deu uma prejudicada, né? Mas nesse primeiro momento em que não é tão simples de voltar pro Brasil, tipo, eu tenho uma sobrinha que nasceu e eu não consegui ir vê-la até hoje, assim. Tipo, ela já tem quase 3 anos de idade e aperta o coração mesmo, né? Então, assim, são barreiras que você tem que estar disposto a encarar. Sim. Né? Gente, estamos a 55 minutos de live. Leonina, eu gostaria muito de agradecer. Tem mais um adendo que você gostaria de falar, gostaria de mencionar? Beijo, pai e mãe. Beijo, pai. Beijo, família. Beijo, família. Fazer isso. Se não fosse primeiramente, a mim mesmo. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui. Muito obrigado por tirar esse tempo. O programa do Rafa, né? Cadê o café? A nossa caneca. Eu vou lançar a caneca. Vou lançar a caneca canadeira. No mesmo café. Aí traz um pão de queijinho, a gente senta aqui pra bater um Nossa, gente, mas aí já tá pedindo uma live de 2 horas, porque tem pão de queijo e tem que se estender. Olha o teu pai mandando mensagem. Ai, que saudade. Ai, pai, que saudade. Fábio é que tá querendo vir trabalhar. Sim, tá querendo, vamos arrumar um emprego. Vamos abrir vagas. Gente, muitíssimo obrigado. Visitar também. Vem visitar primeiro. Ó o Biel falando, muito obrigado, ajudou muito. Imagina, muitíssimo obrigado a todo mundo. Também qualquer coisa pode perguntar, o Rafa tá aí também. Sim, a gente está sempre à disposição. Se vocês tiverem perguntas, é só mandar no direct. Se vocês tiverem sugestão, não esqueçam de ir na caixinha de pergunta hoje, abrir lá justamente para isso, falando sobre idioma, inglês, francês, falando sobre província. Fiquem atentos nos próximos posts que a gente vai comentar bastante sobre características específicas do college. Eu passei um tempinho aí sem fazer live, mas dessa vez a leva vai ser especificamente falando muito sobre college. Na outra vez a gente comentou bastante sobre como vir para o Canadá, como se programar financeiramente. A gente ainda vai continuar tocando nesses assuntos, porém a gente vai fazer com que vocês tenham mais conhecimento e estejam mais cientes, mais do que nunca, sobre a dinâmica de um college, quais são as possibilidades, o que vocês podem fazer aqui. E a gente está trazendo a Leonina. Próxima vai ser a Carol, vai ser a Sorocaba, e a gente vai trazendo amigos para compartilhar experiências de diferentes áreas, seja da área de marketing, seja da área de nursing, seja da área de TI. Então a gente está aqui sempre à disposição. Se vocês tiverem alguma pergunta, só mandar recado. Muitíssimo obrigado. Adorei. Na verdade, a gente conversa, a gente foi para um college 2 semanas atrás, né? Sim. A gente ficou simplesmente até 2 horas da manhã, porque toda vez que a gente senta, a gente sempre tem assunto. E a gente foi dos mais diversos assuntos, mas é sempre muito bom trocar ideia, porque, tipo, você passou por experiências que eu não passei, e vice-versa, né? Tipo, você vai acabar aprendendo bastante e é assim que funciona a vida aqui no Canadá. Você se conecta com pessoas, você cria laços e são laços incríveis que você leva pra vida. Adorei o bate-papo, vou procurar acompanhar mais. Por favor, Bruno. Gente, grande beijo, fiquem com Deus, vejo todos vocês amanhã, queridos canadeiros, e se cuidem! Tchau, tchau!